Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí me assistindo, seja de dia, de tarde ou de noite. Para todas as minhas colegas de trabalho que já são inscritas no meu canal, que já ficam esperando as dicas que eu vou dando para elas aqui de enfermagem, certo? Eu vou falar nesse vídeo sobre cálculo de medicamentos, que tanto é de suma importância para o enfermeiro como para o técnico na sua prática diária da enfermagem, certo? Por quê? Porque muitas vezes o médico prescreve, mas ele não põe o gotejamento. Então, o que acontece? Nós, enquanto enfermeiros e técnicos, temos a obrigação de saber esse gotejamento. Por quê? Porque nós estudamos farmacologia durante um período do nosso curso. Então, temos que saber realizar esse cálculo. Então, quem não sabe tabuada, quem achou que ia fugir de matemática, não vai fugir. Vai ter que estudar matemática. Vai ter que estudar tabuada, vai ter que saber regra de 3, vai ter que saber divisão, multiplicação, soma, subtração, para poder realizar os cálculos de medicação, certo? E a gente tem inúmeros cálculos de medicação na área da enfermagem, tanto de volume quanto de prescrição. Por exemplo, na farmácia tem uma quantidade X, mas a prescrição tem uma quantidade Y, e eu tenho que fazer essa regra para ver quanto que eu vou administrar, correto? Tá bom? Então, o que eu trouxe aqui para vocês de básico, assim, de início, para vocês irem se familiarizando com isso. Então, o cálculo de medicamentos são os conceitos básicos que você precisa saber durante a sua prática clínica. É isso que faz toda a diferença do profissional dentro da área da enfermagem. A gente tem que saber o que é um grama. Por quê? Porque quando a gente vai calcular, fazer os cálculos de medicação, nós temos que saber as unidades de medidas. Para as unidades de medidas estarem compatíveis, ou em miligramas ou em ml, certo? Então, a gente tem que saber que 1 grama equivale a 1000 miligramas. 1 miligramas equivale a 1000 microgramas. E 1 gota equivale a 1 macrogotas no equipo. E 1 gota no equipo microgotas equivale a 3 microgotas, certo, gente? Então, ele vai especificar, por exemplo, vamos supor que ele peça no equipo macro, mas na unidade só tem equipo micro. Então, você vai ter que fazer esse cálculo para o micro, ou vice-versa, certo? 1 ml equivale a 20 gotas, e em micro, no equipo micro, ele equivale a 60 microgotas, correto, gente? A gente, para fazer mais esse cálculo, a gente tem que saber tempo, que ele tanto pode pedir o tempo em minutos, como ele pode pedir em horas. E a gente vai aprender essas regrinhas e essas fórmulas e aprender a calcular, correto? Então, 1 hora, eu sei que 1 hora corresponde o quê? A 60 minutos, não é isso? E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, tudo isso eu tenho que saber para poder fazer o cálculo da medicação, correto? Vamos lá. Então, a gente tem as fórmulas. Então, vocês vão ter que aprender fórmula. Tem que saber fórmula, tá? Fórmula tem que estar gravada na nossa mente. Sempre que a gente for calcular, a gente tem que ter a fórmula lá, certo? Então, a gente tem o tempo, tem que ser em horas ou em minutos, tá? A gente vai trabalhar aqui com o tempo em horas agora, tá? Então, eu tenho o equipo macro e o equipo micro dentro da unidade hospitalar, tá? O equipo macro gotas, ele vai pedir aqui, ó, gotas, minuto, igual a VT, divisa a barra aqui, vocês lembram lá quando vocês estudaram matemática, essa barra aqui que é o quê? Divisão, tá? Então, eu vou dividir pelo meu tempo vezes 3, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês especificadamente, para vocês saberem o que significa cada termo, que com o tempo vocês vão memorizar isso durante a sua prática clínica de vocês, tá? Então, eu tenho a gotas, esse GTS que quer dizer gotas, M e N, ponto, que quer dizer minuto, e o T que quer dizer tempo em horas, correto? E o 3, esse meu 3 aqui, ele é uma constante, ele sempre irá existir, certo, gente? Então, tá. Então, eu tenho aqui o V
de volume e o T de total, porque é o volume total, gente, não é um volume específico. Por exemplo, ele prescreve 500 ml de soro fisiológico mais 10 ml de sulfato de magnésio. Então, quem é meu volume total? É só os 500 ml de soro fisiológico? Lógico que não. É os 500 ml de soro fisiológico mais os 10 ml de sulfato de magnésio, que vai dar um total de 510. Por isso que eu digo volume total, certo? No meu equipo micro, certo? Então, mgts e mni, quer dizer micro gotas, e aqui minutos, eu tenho que ter o volume total. Só que a minha fórmula aqui é diferente da fórmula do macro. Vocês lembram aqui que na fórmula do macro eu tenho uma regra de tempo que ela é multiplicada por 3. No micro eu não tenho, tá? Porque o micro ele já equivale a 3 microgotas. Então, eu vou ter a fórmula de VT, volume total, dividido pelo meu tempo. E fins. Acabou, certo? Então, eu tenho o volume, o V de volume, o T de total e o meu T aqui embaixo de tempo, tá? O tempo em que vai levar para isso ser infundido essa solução por via endovenosa no meu paciente, correto? Então, vamos lá. Certo? Aí eu disse para vocês que lá ele pode pedir o tempo em minutos também, não pode? Pode, ele não pode pedir o tempo em minutos, não tem problema. A gente não estudou farmacologia, a gente sabe, tá? Então, ele pode pedir tanto no macrogotas quanto no microgotas, tá? E também existe uma regra e existe uma constante que nós deveremos saber, tá? Que regra é essa? Que constante é essa? Eu tenho que pesar as gotas por minuto. Aí eu vou pôr meu volume total vezes 20, que é uma constante, é uma regra, dividido pelo meu tempo em minutos, que é os minutos que ele vai me pedir lá na prescrição, correto? Aí eu coloquei aqui, ó, VT volume total, T de tempo em minutos, tá? E o 20, que é o que? Uma constante, ele sempre vai existir, correto, gente? Tá? Por quê? Porque 1 ml equivale a 20 gotas, tá? E aqui o meu micro também tem uma regra que deveremos saber na prática clínica da enfermagem, tá? Isso faz toda a diferença do profissional na prática. Então, eu tenho um volume total multiplicado por 60. De onde é essa 60, professora? É uma constante, é uma regra, certo? Que eu também tenho que saber, tá? Então, minha constante no meu equipo microgotas é 60. Então, eu tenho que ter meu volume total, certo? Tenho que ter o tempo desse volume total e tenho que ter minha constante. Meu volume total, meu tempo aqui é em que, gente? É em minutos. Que o médico ele vai determinar em quantos minutos ele quer que seja infundido aquela solução endovenosa no paciente, correto? Certo? Então, você tem que saber as regras, tá? Recapitulando aqui, você tem que saber a regra de micro e de macro gotas em tempo, tá? Você tem um macro, que é o volume total dividido pelo seu tempo vezes 3. Você tem um micro, que é o quê? O seu volume total dividido apenas pelo tempo. Ai, professora, é muito difícil. Não, você tem que praticar. Pega a prescrição, coloca dentro da regra, que no final dá tudo certo, tá? Aqui a gente está trabalhando o quê? Minutos. E eu disse a vocês o quê? Que minutos tem regras também, tanto de macro como de micro. Não foi isso? Pronto. E minha regra de macro é o volume total vezes 20 dividido pelo meu tempo em minutos, certo? E o meu micro? Meu micro é um volume total vezes 60 dividido pelo meu tempo em minutos, conforme vai estar lá prescrito e solicitado, correto, gente? Pronto.
Então, a gente tem tudo na vida, não é só a gente estudar a teoria. A teoria, ela tem, eu sempre digo, está aliada à prática. Não adianta teoria sem prática e não adianta prática sem teoria. Tem que existir as duas coisas, tá? Então, eu gosto muito de passar meus conhecimentos. Porém, eu gosto muito de ser da prática da assistência. Não adianta que eu acho que se eu não for da prática da assistência, eu não sou enfermeira. Tá? Não é minha profissão, não sou eu, tá? Mas eu gosto muito de passar meus conhecimentos, mesmo porque eu não vou morrer com esses conhecimentos, eu quero que eles fiquem aí com vocês, tá?